Então, beleza, esse é um fenômeno que eu observei recentemente acontecendo, né? Que eu tenho visto muitos vídeos no meu YouTube aparecendo sobre esse assunto, que é este fenômeno dos homens não estarem mais lendo, né? Ou estarem lendo muito menos que as mulheres. Isso é um fenômeno que eu vim observando aí nos últimos anos e ah, recentemente eu fui tentar dar uma investigada mais a fundo, eu fui olhar mais vídeos sobre o assunto, mais vídeos sobre esse fenômeno, assim, do que as pessoas estão falando sobre esse assunto. E eu, sinceramente, eu não consegui ver muitos vídeos porque eu fui ficando meio puto, porque os vídeos não estavam abordando exatamente o que eu tava. O que eu identifiquei, meio que eu notei como problema, né? As pessoas. Eram uns vídeos meio, porra, esquerdistato demais. Ou uns vídeos que estavam focando muito na indústria das editoras hoje em dia, de preconceito nas editoras para o que é publicado e o que não é publicado. Né? E não é exatamente isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu não quero falar sobre, sei lá, por que menos homens estão escrevendo ficção, por exemplo, principalmente romance, fantasia, em comparação com as mulheres. Mas não é isso, isso não é o ponto desse vídeo, entendeu? Isso é um assunto que, né, eu acho que as explicações são muito mais simples do que as pessoas estão, as conspirações das pessoas, né? Uma simples questão de mercado, essas porras. Mas eu quero falar sobre isso, sobre esse assunto no vídeo de hoje, não é sobre essa parte específica, mas com o fato de, no geral, né, não incluindo simplesmente livros de ficção né, e os autores que são publicados hoje em dia, mas falando sobre esse fenômeno no geral dos homens lerem menos, porque isso é uma coisa que não é de hoje, não é uma coisa que eu tenho observado de hoje. Isso é uma coisa que eu já percebo há um bom tempo e é uma coisa que tem muito respaldo na minha própria vida. Né? Então eu quero falar um pouco sobre esse assunto, de que sim, se você não ler, você é menos homem. Um pouco de clickbait no vídeo aqui, mas é para trazer as pessoas, óbvio. Né? Então, bela sexta-feira, resolvi abrir uma cervejinha aqui, olha que coisa mais linda, ó. Coisa bonita, resolvi nada melhor do que tomar uma breja e trocar uma ideia. Então, peguem a tua cerveja e vamos falar sobre livros, né? Coisas boas que harmonizam bem. Cerveja e leitura. A minha perspectiva crescendo sempre foi uma perspectiva de que sempre foi uma ideia que me foi passada e repetida tanto pela cultura quanto pelas pessoas à minha volta de que ler era uma atividade feminina. Ler era uma atividade que era mais feita por mulheres, né? Não necessariamente que é feita por mulheres, mas ela era assim uma coisa mais feminina, né? E se você observa como que a mídia, né, a cultura de massas, né, o cinema, as séries, representavam esses arquétipos que existem na sociedade, né? Então existia, né? Você havia aquelas séries e aí você tinha o valentão, né? O valentão, que era aquele cara ele era meio burrão, mas ele era cheio dos músculos, as menininhas adoravam ele e ele era do time de futebol. E aí você tinha o nerd, né? E o nerd, ele era mais mirradinho, ele era mais feminino, ele era mais, né, frágil. Ele não tinha esse macho, sabe, do valentão. Né? E ele sempre se lascava com as menininhas, mas ele estava sempre lendo, né? Então esse é o arquétipo mais ou menos, né? Começa com esse negócio de você associar, de você colocar vários personagens e vários... tanto em séries, quanto em desenhos, quanto em música, quanto... Tudo isso começou a ser pintada essa ideia de que ler, né, o ato de ler, né, simplesmente você ler muitos livros e você gostar de estudar, era uma coisa mais feminina. Não me pergunte por quê, eu não fui olhar para essa parte. Deve ter vários motivos, não deve ser uma coisa simples, óbvio, né? Não existe nada, porra, nenhum motivo simples no mundo. Mas não é isso que eu quero falar nesse vídeo. Mas é um fato, beleza? Você pega a TV dos anos 2000, dos anos 2010, né? A época que eu cresci, porque hoje eu tenho aqui apesar da minha cara de acabado, eu tenho só 22, né? 23 esse mês, tamo junto. E isso era evidente, existia esse arquétipo, existia essa diferenciação entre o nerd, né, e o valentão. Né? Então você ler, você estudar, você gostar de aprender não era considerado uma atividade masculina. Né? O que os homens faziam? Aí a gente fazia esporte, fazia, né, falava de mulher, falava sabe, de luta. Né? Isso eram atividades masculinas, né? E não atividades e não leitura, não imagina ler literatura. Imagina tá pego com lendo Jane Austen no ensino médio, entendeu? Hoje em dia eu não sei como tá, mas imagina você está no ano de 2010, você é um jovenzinho de seus
de seus 13, 14 anos e te pegam lendo Jane Austen. Melhor ainda, te pegam lendo mangá de romance. Cara, a sua vida social acabou, né? Eu sou da época de que você fala que gostava de anime, você sofria bullying, né? Aí depois da pandemia, depois que passou aquela porra, né? Eles chamam tem um meme que é muito famoso na internet gringa, que eles falam que é o The Great Shift, né? A grande mudança. Que aconteceu em algum momento recente em que gostar de anime ficou um negócio legal. E aí as pessoas começaram a publicamente falar que elas assistem animes, e aí o negócio ficou mais mainstream. Mas eu sou de uma época que você ia a sofrer bullying, né? Era um suicídio social. Você admitia esse tipo de coisa. Ainda mais admitia de ver os negócios que eram mais para meninas mesmo, sabe? Então você tem primeiro, né? O que vem muito forte, porque a cultura, né? A cultura que a gente consome, ela completamente alimenta as visões que a gente tem do mundo, as imagens que a gente tem sobre o mundo, né? É o que chamam de construção do imaginário. Então, se você consome, se você passa a vida consumindo, né? Você passa um período tão crucial da sua formação consumindo esse tipo de arquétipo, consumindo esse tipo de narrativa, é óbvio que isso vai se enraizar em você de uma forma que depois é muito difícil de você mudar essa percepção, de mudar essa forma de pensar, né? Ela exige um pouco mais de trabalho depois para você tirar essas ideias da sua cabeça. Então a minha experiência crescendo foi essa, né? Foi de ver que o nerdão era o cara que gostava de ler, né? O cara que gostava de ler e estudar era o nerdão. O nerdão, ele era magricelo, ou era gordinho, e ele não pegava mulherada, entendeu? As meninas não davam atenção para ele, né? Então não é de se surpreender que eu tinha uma relação muito espinhosa com a leitura, né, a minha vida toda. Inclusive, até sair do ensino médio, eu devo ter lido tipo uns 2, 3 livros da minha vida inteira, porque eu realmente fui forçado a ler, porque eu não tinha escolha, porque eu não queria, né, sei lá, repetir de ano, qualquer porra assim. Eu só de fato começo a ler depois que eu me formo no ensino médio, que eu começo a estudar mais sobre... Eu começo a ver mais vídeos no YouTube sobre esse universo do desenvolvimento pessoal, do sucesso. E aí eu realmente entendo que, tá bom, eu acho que eu tenho que ler mesmo, eu acho que seria bom pra mim ler. E aí eu começo de fato essa jornada sobre leitura. Né? Quando eu comecei, eu não sei se eu falei isso em algum outro vídeo, se foi em algum anúncio que eu gravei, eu falo que quando eu comecei a tentar ler, eu conseguia ficar no máximo 2 minutos focado no livro. Por quê? Porque eu colocava o cronômetro eu queria ler 30 minutos. Aí eu colocava 30 minutos no cronômetro, eu pegava lá o livro e eu lia o negócio, e aí chegava aquele momento que você percebe que você tá só passando o olho na página, mas você não leu de verdade, você tá só olhando assim e pensando em outra coisa. E aí eu olhava pro relógio e falei, caralho, já deve ter lido um monte, né? 2 minutos. Então eu conseguia focar por 2 minutos. E depois de muito, continuar tentando e fazendo e aprimorando, hoje eu consigo ler por períodos bem longos de tempo até. Né? Inclusive, faz um jabá rapidão. Se você quer aprender a ler todo dia, você tem problema com se concentrar na sua leitura, né? Você quer criar essa consistência, você gostaria de ler mais do que você está lendo agora, né? Link aqui embaixo tem o meu curso sobre como criar uma rotina de estudos, uma rotina de leitura, mesmo se você tem uma vida muito ocupada, que é o meu caso, né? Eu consigo ler todos os dias, mesmo tendo outras várias responsabilidades, então se você quer dar uma olhada, até o final de setembro o curso está só R$ 27, tá com uma expressão especial de promoção, de lançamento. Então tá tudo aqui embaixo, todas as informações, vai lá e dá uma olhada, beleza? Se tiver afim, se não tiver também, que você vai se fuder, beleza? Outra coisa, né, além disso desse arquétipo, outra coisa que não ajudava nem um pouco era o fato de que eu adorava videogame, né? Eu gostava muito de jogar videogame, eu gostava de jogar meus joguinhos online, eu peguei toda a época dourada do Minecraft, então, então eu ficava... Deixa eu travar aqui o negócio. Então eu ficava muito do meu tempo livre, né? Entre as opções eu ia sentar na frente de um negócio, de uma tela extremamente estimulante, com amigos, né, dando risada, conversando, né, ou sozinho até, e sendo super estimulado por um negócio que tinha música, né, jogo, violência, os cacete, visual, ou eu ia pegar um livro e ler, né? Então eu escolhia pelo videogame e eu escolhia pelas telas. Eu ia ver anime, eu ia ver série, eu ia jogar videogame. Então não só a minha imagem de que a leitura era uma coisa feminina, e isso impactava com meio que a minha vontade de ler, assim, não era socialmente incentivado que os meninos lessem, assim.
Isso não é uma coisa só minha, isso é uma coisa que eu percebo em todo mundo que cresceu junto comigo naquela época, naquele contexto social, de que, porra, as pessoas... E não é um contexto, tipo... Né, eu nunca fui, porra, fudido, entendeu? Não tava numa situação de carência onde as pessoas não tinham acesso material a livros, entendeu? As pessoas tinham uma classe média ali, porra. As pessoas tinham dinheiro pra comprar livros se elas quisessem, né? Colégio particular e tal, porra. As pessoas podiam comprar livros. Eu podia comprar livros se eu quisesse, né? Mas, inclusive meus pais sempre falaram assim, tipo, não, eu não tenho problema em gastar dinheiro com livros. Então, se você quer livro, pede livros. Eu não pedia, por quê? Porque eu era um vagabundo do caralho. E eu não queria ler, eu queria ver anime e jogar videogame, entendeu? Isso cria vários problemas, né? Isso é engraçado, pá, não sei o que, mas aí você, porra, sei lá, você tá vendo esse vídeo 10 minutos, você tá assim, tá, beleza, legal, mas e daí que os homens não estão lendo, né? Qual que é o problema dos homens não estarem lendo? E eu acho que tem problemas muito sérios, implicações muito grandes e muito graves, não só no quesito individual, mas no quesito social como completo. Eu não vou nem falar, falando rapidamente sobre o quesito social, se você pega hoje em dia, nos Estados Unidos, a comparação de gêneros de homens e mulheres na universidade, você vê que eu acho que tem 4 mulheres para 1 homem na universidade hoje em dia. Né? Nos Estados Unidos, no resto do mundo desenvolvido deve estar mais ou menos assim, no Brasil deve estar, sei lá, chegando nisso aí também. Né? Então as mulheres estão se educando muito mais do que os homens. Isso é um problema para os dois. Isso é um problema para os dois. Tanto para o homem quanto para a mulher, isso é um problema. Por quê? Porque as mulheres geralmente querem um cara que seja tão educado ou tão profissionalmente bem sucedido, na mesmo patamar mais ou menos que elas, né? Isso é um fato, cara. Isso, porra, quantas mulheres ricas e bem sucedidas você vê casando com a atendente do McDonald's, assim? Entendeu? Porque ele era bonito. Então, isso não é uma coisa que acontece muito. Não tem nem nada de red pill, não tem nada de... É uma observação simples da realidade, cara. Qualquer um que observa consegue perceber isso. Então é meio que um tiro no próprio pé, assim, a mulher ela vai se educando, ela continua se educando, e aí quando ela vai se educando, ela vai diminuindo a quantidade de parceiros que ela tem acesso, né? E aí esses caras também, eles não têm nenhuma, porra, formação moral, nenhuma porra de um compasso moral, e o cara, ele vai passando o rodo, não assume ninguém, né? E óbvio, isso vai gerando frustração pros dois lados. E o cara também, porque aí você tem esse monte de caras que eles não conseguem, né, as madames, eles não conseguem as moças. E eles vão ficando frustrados, eles vão se sentindo... eles não conseguem ter as mesmas oportunidades, eles não conseguem, né, conseguir fazer dinheiro, eles não conseguem desenvolver bons relacionamentos. E você vai criando também um grupo de caras que estão ficando cada vez mais frustrados com as coisas, cada vez mais insatisfeitos com o mundo. E isso, cara, é uma receita pra dar merda, entendeu? Você pega o homem jovem desocupado, ele geralmente sai sangue, entendeu? Geralmente vai ter sangue. Você pega na história da humanidade, é isso que acontece, né? Quando que juntou um monte de jovem puto e deu certo? Nunca. Por quê? Porque não acontece. Então essa desigualdade entre a educação, entre a leitura, principalmente, entre homens e mulheres, é um problema que afeta os dois, né? Não é um negócio que tipo, os homens não é coitado, agora coitado dos homens, né? Os homens que se fodam. Ou é tipo, não, é problema pras mulheres, elas que estão se dando bem. Entendeu? Não esquece essa porra, cara. Seja uma pessoa normal, tá bom? Isso é ruim pra todo mundo, né? Uma sociedade com menos pessoas educadas, menos pessoas lidas, menos pessoas inteligentes é um problema pra todo mundo, é óbvio, porra. Não vamos transformar isso numa discussãozinha boba de homem versus mulheres, porque a gente não tem mais 12 anos de idade, né? Parou esse negócio de meninas e meninos são nojentos. Caralho, são os adultos aqui, eu espero, ou né, chegando a um ponto de serem adultos, pelo menos. Então, num nível societário, assim, de sociedade, isso é ruim pra todo mundo, né? Mas também num nível muito individual, por quê? Porque a leitura ela é essencial pra você falar melhor, pra você pensar melhor e pra você conseguir se guiar no mundo, né? Como que você vai causar um impacto no mundo, como que você vai construir alguma coisa no mundo, se você não consegue se comunicar, né? Se você não consegue se você não tem um conjunto de ideias, um conjunto de crenças que é bem pensado, bem formado, que vem de você ter, né, investigado esses assuntos e lido eles a sério e chegado do que o autor deste livro aqui, cadê o arrombado? O Alan Jacobs, do livro Breaking Bread with the Dead, Partindo o Pão com os Mortos, que eu cito o tempo todo, é o que ele chama de densidade pessoal. Ou seja, você ter um conjunto de ideias e crenças muito bem estabelecidos que vem de uma reflexão e de um estudo profundo dos
dos clássicos, dos livros antigos. E é uma densidade que ela te permite não ser chacoalhado pelas ideias novas que existem por aí, pelas ideologias modernas, pela confusão que existe no mundo de hoje, né? Então, num nível individual, cara, é muito você, como um homem, por que eu fiz essa thumbnail, esse título de vídeo, né, que não ler te faz menos homem? Porque você diminui voluntariamente a sua potência no mundo, entendeu? A sua capacidade de agir e causar transformação, tanto na sua vida quanto na vida das outras pessoas, né? Então quem não lê, pensa pior, fala pior, escreve pior, se comunica pior, né? Se entende menos, né? Porque através da leitura, através da literatura principalmente, você é um poder enorme de você se entender, né? Porque você entende outras pessoas, você entende o universo interior de outras pessoas, e com isso você acaba se entendendo, porque você também é uma pessoa, né? Então hoje eu estava lendo um conto que até eu vou fazer uma live, especificamente analisando esse conto, na terça-feira, na nossa live semanal, quero falar especificamente sobre isso, que é sobre o conto O Diplomata, do Machado de Assis. Eu li ele hoje, cara, e assim... Porra, eu li um conto sobre mim, entendeu? Eu li um conto sobre muito da minha vida. E ali foi um negócio que eu falei assim, caralho, é isso aqui, entendeu? Eu não sei o nome da live ainda, mas eu vou colocar aí no ar. Eu acho que quando sair esse vídeo aqui, a live já vai ter acontecido. Porque eu faço a live de terça-feira, o vídeo sai de quinta. Então... provavelmente já passou essa live, volta lá e vê a gravação. Então você não lê, né? Os homens não estarem lendo, não é só um probleminha de tipo, ai, que legal, e você queria outros amiguinhos para poder falar sobre livros. Não é só isso, né? Isso não é nem um fator, inclusive, né? Mas é porque causa malefícios reais para todo mundo, né? E principalmente para os homens que não estão lendo, né? Então a gente tem que abandonar esses arquétipos bobos que Hollywood criou na nossa cabeça, e a gente tem que resgatar um ideal clássico do que é um homem viril, o que é um homem masculino, né? Um homem o clássico é o bárbaro intelectual, entendeu? É um arquétipo de um homem que é, né, forte, viril, ousado, que causa uma diferença, que vai e desbrava o desconhecido e conquista territórios né, e constrói riqueza para sua família, né, que cria um legado, mas que também lê, que também estuda, que também contempla arte, que também se emociona com a beleza do mundo, né? Você pega Alexandre o Grande, ele, porra, o cara conquistou o mundo inteiro aos 20 e poucos anos de idade, né? Da minha idade, aos 23, Alexandre, né, ele já era rei de metade da porra do mundo conhecido da época, entendeu? O cara saiu metendo na vara, assim, todo mundo, e ele levava com ele sempre a Ilíada, né? Um dos textos lá de Homero. Inclusive tem uma história famosa, que não sei se é verdade, se é mentira, que ele fala que ele tá conversando com os generais dele, eles perguntam assim, se você pudesse colocar qualquer tesouro para levar com você em todos os lugares numa caixa, o que você faria? Que tesouros você colocaria para levar consigo mesmo para a eternidade, alguma coisa assim? E ele falou que ele levaria a Ilíada de Homero, né? Então, era um cara que, porra, não tem como negar que Alexandre o Grande era muito macho, né? Porra, no sentido mais, né, meio machista, assim, da palavra macho. Ele era muito macho, entendeu? O cara ia pra frente, era o rei da porra toda, ele ia pra frente de batalha, ele ia lutar com os soldados lá, né, da lança em elefante, entendeu? E ele era absolutamente apaixonado pela filosofia, pela literatura, pela cultura, né? Aí você pega outro exemplo, sei lá, os pais fundadores dos Estados Unidos, né? Você pega lá o Alexander Hamilton, o Benjamin Franklin, né? Esses caras que eram assim, porra, é fazer parte, né? É ser líderes de um movimento de se levantar contra o maior império que já existiu, que era o Império Britânico, né? Então os caras, eles estão numa porra de uma colônia, né? Um bando de pé rapado numa colônia. Os caras não têm acesso a porra nenhuma. O imposto no saco, tem que pagar coisa pra coroa, só tá uma porrada, entendeu? E aí os caras, eles viram que eu falo, quer saber, a gente vai bater nesses caras. No maior império que já existiu, né? O Império Britânico, o que eles diziam sobre o Império Britânico? Que o sol nunca se põe no Império Britânico. Por quê? Porque eles tinham territórios no mundo inteiro. Então quando tava de noite num lugar, tava de dia no outro. Então o sol nunca se punha no Império Britânico. E eles foram lá
e se levantaram contra eles e escreveram a porra da Constituição na mão, né? E lutar e os cacete. Os caras fizeram teses defendendo os artigos da Constituição. Como que você faria isso sendo só um bruto? Você não fazia isso sendo só um bruto, né? Gostando ou não gostando, apoiando ou não apoiando, foda-se também, isso não importa. O que importa é o que esses caras fizeram. Né? Você pode falar que eles eram arrombados, você pode falar que eles eram malvados, você pode falar o que você quiser. Mas você não pode falar que eles eram idiotas. Que eles não entendiam de livros, que eles não entendiam da palavra, que eles não sabiam causar um impacto no mundo através do seu conhecimento, porque isso seria uma loucura do cara, isso seria negar a realidade, entendeu? Ou sei lá, mais um exemplo que eu consegui pensar aqui, você pega os samurais, né, os guerreiros samurais, treinados tanto na arte da guerra quanto na arte, né? Então os samurais eles eram incentivados a fazer caligrafia, a fazer arranjo de flores, né, a ser bom em cerimônia do chá, enquanto eles eram absolutamente máquinas de guerra e de combate e de destruição, entendeu? Por quê? Porque o ideal clássico do homem não é essa porra que a gente vê hoje em dia do valentão de Hollywood, entendeu? Do brutamontes de Hollywood. Esse nunca foi o ideal do homem, esse nunca foi a visão do homem viril, do homem, porra, masculino. Sempre foi um cara que tinha a intelectualidade e o físico alinhado, e a física, né, o material alinhado. Não era uma pessoa que, né, não era um imbecil fortão, entendeu? Não era um brucutu, sabe? Um bruto fortão, né? Não é essa imagem, assim, do cowboy que não sabe ler, tá ligado? Isso é uma visão moderna, isso é uma construção moderna. Eu falo de modernidade, cara, eu tô falando de século XVIII, entendeu? Século XVIII, XIX é a modernidade, né? Até ali na Renascença, você vê, né? O cara que, porra, o homem da Renascença que eles falam, né? Aí ele já era uma versão mais aboiolada, assim, do que era o ideal do homem clássico, né? Né, você pega até falando, né? A gente tá no Brasil, né? Essas porra, falando sobre os próprios navegantes, né? O Pedro Álvares Cabral, esses caras, eles eram membros de ordens militares religiosas. Então eles eram né, a Ordem de Cristo, que é a ordem da qual fazia parte Pedro Álvares Cabral, é a herdeira, né, foi a herdeira da Ordem dos Templários. Né? Então os caras eles eram mais educados que alguns reis. Né? Os caras eles sabiam, né, navegação, eles sabiam leitura, eles sabiam teologia, eles sabiam latim, eles sabiam lutar, eles sabiam guerra, eles sabiam tática, eles sabiam a porra toda, cara. E esses caras eles pegavam todo esse conhecimento, estavam numa porra do navio e vão lá por 12 meses no mar sem saber se a gente vai voltar pra conseguir, né, cumprir a nossa missão, nosso mandato divino, entendeu? É tipo, não importa o que você pensa sobre se era certo ou não o que eles estavam fazendo. Isso não importa, o que importa é que quantas pessoas você conhece hoje que estariam dispostas a fazer isso? Entendeu? Que estariam dispostas a entrar, né, num navio, num bagulho de madeira gigante, com um bando de outros marmanjos, sem saber direito pra onde tá indo, se tem realmente o que eles acham que tem. Se vai dar bom ou se vai dar ruim. Tu não vai ser naufragado no meio, você não vai ser capturado por nativos e comido vivo, entendeu? Você não sabe, irmão. Tudo isso porque você acha que você tem uma missão divina. Entendeu? Quem que tem bolas de fazer isso, sabe? Então a gente tem que resgatar esse ideal, né? Eu acho uma bobeira quando eu vejo isso, esse negócio de você, esses Andrew Tate da vida, essas porra desses negócios de desenvolvimento pessoal, do cara falando pra você ler menos livros e fazer mais. Como assim, porra? Ler menos livros e faça mais. Ler a menos. Como que a sua ação vai ser bem orientada, bem, né, prudente, inteligente, sábia? Como que você vai ter uma boa ação se você não tem o conhecimento necessário pra tomar essa ação? Né? Tu vai, beleza, você vai cavar um buraco com a pá, mas não quer dizer que você vai encontrar alguma coisa ali, sabe? É óbvio, a gente não pode ficar preso só nos livros também, né? Por isso que eu tô falando, o ideal clássico do homem é o equilíbrio entre essas duas coisas, o equilíbrio entre a intelectualidade e o físico, né? Eu poderia falar mais sobre esse assunto, né, também, porque eu acho interessante, porque você pega autores como o Yukio Mishima, que escreve aquele Sol e Aço, né? E ele dá um flip completo, né? Ele era esse cara muito intelectual e ele vai para um negócio que é simplesmente físico, assim. Ele vai falando assim, existe uma linguagem do corpo, existe uma linguagem da força que aí você consegue entender quando você realmente faz aquilo. E ele tá certo. Mas isso são o quê? São tentativas de resgatar. O que eu acho que às vezes parece que ele foi meio longe demais, né?
ele foi um pouquinho longe demais de negligenciar o intelecto, mas ele tem um ponto. Né? A gente tem que equilibrar essas duas coisas. Qual que é o erro do cara que é muito intelectual? Não trabalhar o físico, não trabalhar o material, não trabalhar a competência dele, não trabalhar a capacidade física dele, né? Tanto de físico quanto de capacidade de, sei lá, de lutar, de correr, de pular, de jogar um esporte. Esse é o erro do intelecto do cara que é mais cabeça, assim. E aí o erro do outro cara, que é mais físico, é ele negligenciar o intelectual, porque ele acha que ele não precisa disso, entendeu? Que só a primeira impressão, o carisma dele vai resolver os problemas da vida dele, entendeu? Então, é necessário que a gente resgate essa ideia de ter essas duas coisas muito bem alinhadas, beleza? Então, por hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, né? Porque esse é um assunto que eu acho pertinente. Compartilhe com os seus maninhos e eu vejo vocês na próxima, beleza? Um beijo, saúde. É nóis.